Alô, amado ouvinte da Rádio Harmonia FM 92,7. Estamos de volta após esse abençoado momento de louvor. Deus tem falado aos nossos corações por intermédio dos louvores e há de nos falar nesse momento por intermédio da sua palavra. E para tal, meu amado, eu conto com a sua oração. Estou do lado de cá, você está aí do outro lado e juntos estamos no trono de Deus. E é no trono de Deus onde todas as coisas acontecem. É do trono de Deus que sai a ordem, é do trono de Deus que sai a virtude, a glória e a unção. E nós estamos aqui desejosos de receber esta unção, esta glória e este poder. Amado ouvinte do programa, nesses dias nós temos meditado sobre o seguinte tema: qualidades e virtudes do filho pródigo que precisamos nas nossas igrejas. Olha que tema mais controverso. Alguém olha a primeira vez quando nós expomos este tema e pergunta: será que pode sair alguma coisa boa, alguma qualidade ou alguma virtude desse rapaz, que era o filho mais novo, que abandonou a casa do pai? Amado ouvinte, eu declaro para você com toda certeza que pode. Quem está ouvindo aí a mensagem esses dias tem observado isso e tem chegado a esta conclusão, que embora aquele rapaz tenha cometido alguns erros, alguns equívocos na vida, que todos nós cometemos, erros e equívocos, aquele rapaz nós não podemos negar as qualidades e as virtudes que ele possuía. Ele era um rapaz de qualidades e virtudes. Nós já ressaltamos algumas aqui e nós hoje vamos falar de uma qualidade e de uma virtude daquele jovem que nós precisamos hoje nas nossas igrejas, amado. Uma outra qualidade, uma outra virtude que eu vejo naquele jovem, que nós precisamos para nossos dias e para nossas igrejas, é que aquele rapaz, ele tinha fé que iria receber do pai aquilo que ele estava pedindo. Observe o que diz o texto. Ele vira para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Ele chegou com convicção, ele chegou com a certeza, porque ele conhecia o caráter, a natureza do pai. Ele tinha liberdade de conversar com o pai e de expor os seus desejos e os seus pensamentos. Se ele, agora que ele usou errado o que ele recebeu, é um fato. Adão também usou errado. Deus deu para ele a mulher e Adão também não soube aproveitar daquela bênção e depois ele coloca a culpa em Deus, não é verdade, amado? Então nós não podemos culpá-lo de ter pedido. Ele pediu, mas usufruiu de forma errada. E quantos recebem a bênção de Deus e usufrui de forma errada, de forma que a bênção, ele acaba tornando esta bênção quase que uma pedra de tropeço ou uma maldição, mas a culpa não é do pai. O filho pediu e o pai prontamente atendeu. Amado, nós vivemos hoje dias em que muitos não têm mais fé. Muitos não têm fé para receber. Eles acostumaram a ser apenas religiosos, estarem presentes à igreja, virou um ritual, um mero formalismo. E eu quero te dizer que o cristianismo, ele tem uma proposta muito maior do que ser uma mera religião. O cristianismo é a prática de uma religião viva, de uma fé autêntica,
autêntica, uma fé com resultados. É um Deus próximo, é um Deus que clama e ele responde, meu filho. É um Deus que nós clamamos e ele nos responde com o seu poder, com a sua glória, com a sua unção, meu amado. Precisamos dessa virtude desse jovem nos nossos dias. Precisamos de fé, meu amado. E esta fé é uma fé individual. É fácil quando nós pegamos carona na fé de alguém. É fácil quando estamos perto de alguém que expressa uma fé e que demonstra uma fé que contagia as nossas vidas. O profeta Isaías, ele nos diz lá no capítulo 6, que no ano que morreu o rei Uzias, que era o primo dele, foi aquele ano que ele teve uma experiência com Deus. Quem sabe, o texto não fala, mas me dá a margem de pensar. Quem sabe Isaías, ele não estava o quê? Acostumado com a presença do seu irmão, aquela presença de Deus, porque o irmão dele o primo dele, era um homem de Deus, e agora Uzias ele é retirado, o rei Urias, me desculpe, ele é retirado, e agora Isaías aprende a depender da sua fé, a viver uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé genuína. Se tem uma coisa que Deus não quer para mim e para você, é que nós usemos as pessoas ou aqueles que têm uma fé como se fosse uma espécie de amuleta, que a gente fica apoiado nele, escorado nele, meu amado. Deus, ele é um Deus pessoal, ele quer ser o seu Deus, ele quer se relacionar com você pessoalmente. E a prova que eu te dou disso é que os evangelhos dizem que quando Jesus bradou lá na cruz do Calvário, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia afirma que o véu lá do santuário, ele foi rasgado de cima a baixo, de cima para baixo, ou seja, não havia mais separação entre o homem e Deus. Porque até então, o homem tinha que ir até o sacerdote, confessar os seus pecados e depender da intercessão do sacerdote. Nós temos o sacerdote nos nossos dias, homens de Deus, pastores, mas o desejo de Deus, amado, é que você tenha uma linha direta com ele, que você esteja conectado com ele diretamente. Ele quer que você tenha uma fé viva, uma fé que se expressa através de atitude, através de comportamento, meu amado. Deus não quer que você seja daquele que acostumou a ir na igreja e não sabe nem o propósito de Deus para a sua vida. Deus, ele quer que você seja alguém que tenha convicções. Muitas vezes nós somos taxados de religiosos pelos críticos, pelos aqueles que se acham mais intelectuais, como se ser intelectual e ser uma pessoa de fé são coisas que não podem caminhar juntos. Você pode ser uma pessoa intelectual, pode ser uma pessoa culta, letrada, com doutorado, pós-doc, livre docente, você pode ter o grau mais elevado do saber humano e você pode aliar isto à sua fé, mas alguns preferem taxar-nos de religiosos como se nós fôssemos uma gentinha qualquer, como se a religião, a nossa fé, fosse uma espécie de fuga da realidade, embora para muitos isso parece ser de fato uma verdade, porque há muitos que usam a religião e não a fé. A religião como um escapismo para fugir dos problemas, das dificuldades da realidade. Observe a quantos que estão sofrendo e se contentam com esse sofrimento, aceitam com muita facilidade. Ele carrega no seu pensamento aquela ideia: o bom mesmo vai ser lá no céu. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Até lá, eu vou aguentando, eu vou tolerando, eu vou suportando. Aí você não pode ter saúde, você não pode ter um emprego, você não pode ter uma casa, você não pode fazer uma faculdade, porque você não acredita que Deus vai realizar essas coisas na sua vida. Você se acomoda a viver uma vida medíocre, uma vida sem muitas possibilidades,
possibilidades, sem poder sonhar em ampliar os seus horizontes, meu amado. Quando eu olho para aquele jovem, ele chega para o pai e diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, dá-me a minha parte. Ele demonstra ali uma fé, meu querido. Ele demonstra fé, ao contrário do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho, como nós conhecemos o relato bíblico, ele vira para o pai e diz: olha, há tantos anos eu estou contigo, eu trabalho contigo, nunca quebrei um dos teus mandamentos, nunca te desobedeci, e você nunca me deu sequer um cabrito para eu compartilhar e festejar com os meus amigos. Olha a visão dele. Era aquela visão que o pai era rigoroso, que o pai era mesquinho, que o pai era muito bom para cobrar, para exigir, mas o pai não era bom para abençoar. Era esta visão que ele tinha do pai. E há muitos que estão na igreja, dentro da casa do Senhor, e que têm esta visão de Deus, que Deus, ele é um Deus irado, um Deus estressado, um Deus que está disposto a pesar a mão, um Deus que está disposto a matar e descer na sepultura, um Deus que somente cobra, estabelece seus mandamentos, e quem não obedece, ele está pronto para dar uns cascudos, ele está pronto para acabar com a vida daquela pessoa. Amado, essa é a visão da religião. O verdadeiro cristianismo, a essência do cristianismo, é o homem se relacionar com Deus. É o homem se relacionar de forma direta, de forma pessoal, de forma íntima com Deus. É ele ter aquela fé que ele vai orar e que Deus vai lhe responder. Pode não responder no seu tempo, pode não responder talvez da maneira que você imagina, mas é certo que a resposta, ela vem, meu amigo. O religioso, ele se acomoda com a situação. O religioso, ele se acomoda com o sofrimento, ele aprende a viver uma vida medíocre, porque ele impede que Deus venha agir na sua vida. E o que a Bíblia nos relata? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós olhamos nesse texto e observamos, tiramos essa lição, que aquele rapaz, embora tenha demonstrado vários defeitos, ele tinha essa qualidade, ele tinha essa virtude. Ele era um rapaz de fé, ele tinha fé para receber, e ele recebeu do Pai. Já o outro não tinha fé para receber. Ele se contentou somente trabalhar e nunca usufruir das bênçãos que o Pai poderia trazer. Meu amado, qual é a sua situação? Você crê realmente que Deus ele pode operar um milagre na sua vida, no seu casamento, na vida do seu filho, na sua saúde, nas suas finanças? Ou você está dependendo de alguns amuletos por aí? Tem gente que fica atrás de verdadeiros amuletos da fé, pessoas que se dizem portadores de uma unção, portadores de uma nova visão, e ao invés dele exercer uma fé autêntica e verdadeira, ele prefere ficar dependendo de amuletas, ficar escorado dependendo de supostos homens que se dizem homens de Deus e quando na verdade não são. A fé, ela tem que ser individual, ela tem que ser pessoal, ela tem que ser um relacionamento entre você e o próprio Deus, amado. Você não precisa depender, como alguns apregoavam há tempos atrás. Aí existe essa prática ainda, que você tem que clamar ao santo tal, porque aquele santo, ele vai interceder por você. A pessoa morreu e depois de morto, ele tem acesso ao Pai, a Deus, e ele vai interceder por você, meu querido. Eu não vejo ninguém orando a Paulo na Bíblia. Eu não vejo ninguém orando para morto, para pessoa que morreu. Eles oravam e era enquanto eles estavam vivos, meu querido. Paulo, enquanto estava vivo, a Bíblia afirma, meu amado, que até peças da roupa dele curavam os enfermos. Pedro, a sombra de Pedro, por onde ele passava, as pessoas eram curadas só com a sombra de Pedro.
Agora, não há nenhum relato bíblico ou histórico comprovado de que Pedro ou Paulo tenha respondido a oração de alguém depois de morto, meu amado. Esse negócio não existe, não tem fundamento bíblico, não tem amparo bíblico. Há muitos que preferem acreditar no objeto feito de pau, pedra, madeira, feito de ouro, se prostre diante daquilo e acredita que vai ser atendido. Mas o Deus que nós estamos pregando, meu amado, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus real, ele é um Deus verdadeiro, e a única coisa que ele espera de você, ele pede de você, é a fé, que você creia que ele é o único e verdadeiro Deus. Não há essa ideologia, esse pensamento, como muitos querem introduzir, embora que bonito, é muito bonito o pensamento, quando afirma que todos os caminhos apontam para Deus. O fundador do cristianismo, ele cortou este mal logo na raiz do problema. Ele já foi na raiz do problema e cortou o mal. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai se não for por mim, meu amado. Então não existe esse negócio que todos os caminhos levam a Deus. Por mais bem intencionado que estejam os homens, as religiões, olha, não são todos os caminhos. Há um único caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. É o único que leva o homem até a Deus, que restaura o homem até a Deus. É por isso que eu admiro a fé daquele rapaz, a fé do filho pródigo. Ele chegou na certeza de que ele seria atendido. Sabe por quê? Ele sabia que ele era filho e, como filho, ele tinha acesso ao pai. Ele não precisava de mandar um secretário para falar com o pai dele. Ele não precisava de um porta-voz para falar com o pai dele. Ele tinha acesso direto ao pai, meu filho. Ele tinha um acesso direto ao pai dele. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ser chamados o quê? Filhos de Deus. Todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém, meu querido? Isso significa que eu e você temos acesso direto ao Pai, meu amado. E como que nós temos acesso? É pela fé, meu amado. É pela fé que nós chegamos diante do trono de Deus. É pela fé que muitas vezes nós acordamos de madrugada para fazer propósito de jejum, oração e consagração ao Senhor. É pela fé que muitas vezes nós fazemos um propósito de 21 dias de jejum e oração. É pela fé que nós clamamos. E não é por mérito nosso, não, meu querido. Não é aquela fé em mim mesmo. Não, eu tenho fé em mim mesmo. Não. É aquela fé na palavra de Deus. O próprio Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, e quando Jesus fala crer nele, não é um crer como o Jesus histórico, que ele nasceu, que ele viveu e que ele morreu. Não, não é esse crer natural, não. É aquele crer segundo o padrão da palavra de Deus, aquele que crê em mim. Como diz as Escrituras, Jesus estabelece um padrão que só pode crer nele realmente, com conhecimento, com intimidade, com profundidade, quando nós conhecemos a sua palavra. Quando você olha, lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ali a um retrato de Jesus. Ali você vai ver a biografia de Jesus. Quem foi ele, o que ele fez, o que ele pregou, o que ele defendeu, contra o que ele lutou. Ô, amado, você precisa ler a Bíblia. Precisamos de ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor afirma que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, meu querido, quando nós estamos envolvidos com a palavra e passamos tempo com a palavra de Deus, a nossa fé, ela vai sendo despertada, meu querido. Mas nós vivemos dias que é difícil.
Os cristãos, aqueles que pelo menos se dizem cristãos ou querem parecer cristãos, não tem tempo nem para ler a Bíblia, não tem tempo de fazer um culto devocional, uma oração em casa pela manhã com a esposa e com os filhos. Olha, tanto tempo na frente de televisão, de internet, do futebol, da TV a cabo, olha, tanta coisa para ocupar a mente e o coração do cristão, que fica difícil despertar uma fé autêntica, uma fé genuína e uma fé verdadeira, meu amado. Olha, a fé, ela não é algo que nasce do nada, que foi lançado lá no meio do chão e vai crescer de qualquer maneira. A fé, meu amado, a terra precisa ser preparada, essa terra chama o seu coração. E quando eu estou pregando, quando eu estou falando aqui por intermédio desse aparelho de som da rádio, eu quero te dizer que o Espírito Santo ele está trabalhando no seu coração, ele está preparando no seu coração. A fé, meu amado, não é essa fé natural. Eu creio porque creio. Não, eu creio porque a palavra de Deus me assegura. Você passa a crer, é porque você conhece a Bíblia, você conhece a palavra de Deus e você tem aquela fé sobrenatural. E diga-se de passagem, que a fé, ela é um dos dons do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo. A fé, meu amado, é um dos dons espirituais, e nós precisamos, nesses dias, despertar no nosso povo esta fé genuína. É por isso que eu falei, qualidades e virtudes do filho pródigo, que precisamos nas nossas igrejas. Tem muita gente religiosa dentro da igreja. Ele deixou de ser um homem de fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Agora tem muita gente que, embora esteja na casa do Senhor, ele se tornou um mero religioso. Ele aprendeu a conviver com aquela situação. Ele está acreditando que o projeto de Deus é somente agora o arrebatamento da igreja, que Jesus vai vir para resgatar a igreja e para salvar a igreja, porque senão a igreja vai acabar morrendo. Se ele demorar muito, ele não vai achar nem igreja. Meu amado, o arrebatamento da igreja, ele não vai ser uma missão de resgate, de socorro, não, meu querido. Ele vai vir buscar uma igreja atuante, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia de obras, uma igreja santa, pura, sem mácula, uma igreja de fé, movida pela fé, meu amado. Esta é a igreja que ele vai buscar. E você, meu amado ouvinte, em qual condição você se encontra? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Você acredita que ele vai mudar esta situação? Ou você aprendeu a conviver com ela, acostumou a cantar os seus hinos da harpa, acostumou a sentar naquele banco ali? Tem gente que está tão religioso, mas tão religioso, que se ele chegar na igreja e alguém estiver sentado naquele banco que ele acostumou, parece até cadeira cativa do Maracanã, né? Numerada. Cada um que chega tem aquela cadeira cativa porque ele comprou e pagou por ela. Tem crente que parece que ele comprou o lugar para sentar. Se ele chegar ali, alguém tiver sentado naquele lugar, ele chega a virar a cara. Ele ficar mal-humorado, estressado e nervoso, de tão religioso que ele se tornou, meu querido. Amados, precisamos avaliar a qualidade da fé que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo uma fé autêntica, genuína, verdadeira, olha, eu olho para Neemias. Neemias expressa uma fé impressionante. Quando o rei pergunta, por que você está triste? Por que o seu semblante está caído, meu amado? Em fração de segundos, Neemias, ele volta o pensamento para Deus e pede a Deus naquele momento para dar a ele vitória diante daquela situação, porque aquele semblante triste poderia ser um mau presságio aos olhos do rei. E a Bíblia afirma que Deus atendeu a oração de Neemias, deu a ele o favor diante do rei, e o rei concedeu a Neemias
tudo que Neemias pediu, meu amado. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Que nós vivamos uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Nós não precisamos de amuletas, não precisamos de supostos homens aí que se dizem homens portadores de uma grande unção. Olha, eu sei que nesta nação existem homens de Deus sinceros, homens que são de fato usados pelo Senhor nos dons de cura, dons de maravilha, mas tem muito charlatão por aí. Tem muita gente que está pregando o evangelho, transmitindo o evangelho, se valendo da simplicidade e da inocência das pessoas, meu querido. Então você precisa aprender a exercer uma fé pessoal, uma fé íntima, uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Eu olho para esse rapaz, esse filho pródigo, ele teve vários defeitos, mas eu posso lhe afirmar, meu amigo, ele teve fé para receber, porque ele tinha intimidade com o Pai. Amado ouvinte, você tem intimidade com o teu Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Ter fé, amado, só para Deus resolver o seu problema, para Ele curar a sua enfermidade, até o descrente tem essa fé. Agora, você ter fé para obedecer a palavra de Deus, você ter fé para obedecer segundo os estatutos do Senhor, você ter fé de passar pelas dificuldades de cabeça em pé, sem murmurar, sem reclamar, acreditando que Deus está no controle, que você está orando e que Ele vai lhe responder. Amado, isto é uma fé verdadeira, isto é uma fé genuína. Precisamos desta fé nos nossos dias. Qualidades e virtudes do filho pródigo que precisamos nos nossos dias. Amado ouvinte, vamos encerrando aqui a nossa participação, porque temos apenas 1 hora e o nosso tempo está chegando ao fim. Mas antes disso, eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer oração por você, pela sua família, e vamos nesse momento unir a nossa fé. Se você puder fechar os teus olhos onde você está, você fecha. Mas se você estiver dirigindo o carro, pelo amor de Deus, não fecha os olhos não, vai dar acidente. Se você estiver cozinhando, minha irmã, não fecha os olhos não, porque vai queimar a panela. Se você estiver trabalhando, não fecha os olhos não, que alguém vai achar que você está passando mal ou está mocegando. Mas se você puder, fique com seus olhos fechados. Se não puder, fique em espírito, com o coração voltado e o pensamento voltado para o Senhor. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor. Meu Deus, ensina-nos a viver esta fé verdadeira, esta fé genuína, meu Deus, esta fé independente, uma fé pessoal, uma fé, meu Deus, firmada na Tua palavra, uma fé que nos leva a prosseguir adiante, uma fé que nos fortalece, que nos renova a cada manhã. Meu Deus, age na vida dos Teus servos, aquele que está enfrentando dificuldade no casamento, restaura-lhe o casamento, aquele que está enfrentando dificuldade na vida financeira, meu Deus, abra a porta para teu servo, meu Deus, aquele que está enfrentando dificuldade com a saúde, está enfermo, acamado, meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha curar, meu Deus, aqueles que estão enfrentando problema com os filhos estão envolvidos nas drogas, os filhos estão afastados dos teus caminhos. Meu Deus, em nome de Jesus, salva a nossa casa, salva, meu Deus, a nossa família. Meu Deus, nós abençoamos cada ouvinte do programa, da programa Voz das Assembleias de Deus. Nós abençoamos cada um agora, onde quer que ele esteja. Meu Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todo sempre.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.